É habitual. Eu vou deixar aqui uma deixa. Se vocês quiserem entender Angola, têm que sair fora de Angola. Quem estiver dentro de Angola, quem tiver a sua cabeça mergulhada na política angolana, você não vai entender, você quase não vai perceber o que está a passar dentro de Angola. Então, eu estou aqui para vos ajudar a perceber mais ou menos os meandros dessa geopolítica mundial na qual Angola faz parte, na qual Angola é simplesmente uma árvore e não o continente. Muita coisa para nós falarmos. O tópico de hoje é sobre a destituição de João Lourenço, algo que começou. Eu vou trazer para vocês uma outra forma de olhar para isso. Há muito barulho em Angola atualmente, é verdade, mas eu vou tentar ajudar-vos a ultrapassar este barulho que está aqui, este barulho que está-se a fazer à volta desse problema, para vocês poderem ver as coisas de uma forma diferente. Eu não estou a pedir para vocês aceitarem a minha posição, considerem pelo menos e aceitem se vocês quiserem. Então, muita coisa para nós falar. Onde é que eu vou começar? Vamos começar na Rússia. Eu sei que até já começa a parecer monótono, Rússia, mas é importante. É importante a Rússia. Eu quero, é assim, peguem caderno esferográfica, eu quero que vocês comecem a apontar o que eu vou falar. Então, perdão, bora lá, vamos para a Rússia. Olha, antes de ir para a Rússia, vocês se lembram daquela live que eu fiz, que eu falei para vocês prestarem bem atenção, que eu falei sobre os golpes de Estado, e eu disse para vocês que a ameaça que naquele corredor, naquele cordão, naquele cinturão de Sahel, aí onde está o Níger, está o Mali, está o Burkina Faso, está o Chad, está a Etiópia, eu disse para vocês prestarem atenção que os próximos países na qual as instabilidades podem começar a acontecer, eu nomeei a Etiópia. Sim, a Etiópia é esta onde está a União Africana. Olha, a Etiópia está agora a reportar conflitos civis ou conflito militar civis e que se calhar isso pode sair fora de controle. Prestem bem atenção na Etiópia. Prestem mesmo muito bem atenção na Etiópia. Aí onde está a União Africana. Se não é que será o próximo país a cair aí nesse cordão do Sahel com um golpe de Estado. Se a Etiópia cair, será o fim da União Africana. Mas também não é surpresa para ninguém. Perdão, não é surpresa para ninguém, porque a União Africana começa a fazer assim um barulho sobre independência, querer independência da África, quererem se tornar mais independentes e fazer contratos com o Ocidente, etc. Começam a fazer assim uns barulhos. O que está a acontecer na União Africana é que todo africano hoje em dia olha a União Africana como um instrumento fantoche que serve os interesses do Ocidente. E essa é uma opinião que está-se a generalizar em África. O africano começa a olhar para eles como meros fantoches, são pessoas sem importância alguma. E por causa disso, por causa da opinião que o africano começa a ter sobre eles estão a tentar mudar a retórica para parecerem mais fortes, etc. Mas, na verdade, eles não podem, porque sim, são mesmo fantoches do Ocidente. Aqui, olhem só para vocês uma coisa, são 54 países. Eu estou a repetir, estou a parafrasear isso que o presidente Kenyatta disse, né? 54 países em África. Mais de 60 anos de independência total em África total, para além de alguns países, assim como a África do Sul, se tiveres que considerar o apartheid. E um continente com 1,2 bilhões de cidadãos, o continente mineralmente mais rico do mundo, não consegue juntar dinheiro para construir uma base sua. Tem que esperar a China vir lhes oferecer um prédio onde eles operam. É disso que os africanos estão a falar. É disso que eles estão a dizer. Esses presidentes africanos são meros fantoches do Ocidente, certo? O africano começa a pensar nisso. 54 países todos juntos não são capazes de juntar dinheiro para construir um prédio para eles mesmos. A China tem que vir lhes oferecer um prédio de graça. E depois a China hackeia o prédio todo para ouvir absolutamente tudo que eles fazem. Este é o africano. Mas não é sobre os africanos que eu quero falar, não é sobre isso. Tira isso de lado, eu só estou a trazer isso para vocês. Então, vamos lá viajar, vamos para a Rússia. Sejam todos bem-vindos a vocês, como é habitual, eu vou pedir, por favor, partilhem a live, marquem aquelas pessoas. Quem está ligado, diz estou ligado.
Tecla, de onde estás a nos falar? Se der um tempo, eu vou mandar um abraço personalizado para alguns de vocês. E durante este programa, um programa muito interessante hoje, vão mandando os vossos comentários. Eu estou a ver os comentários a passar, eu estou a ler os comentários. Aqueles comentários engajadores eu vou tentar responder também para vocês. Se haver alguma dúvida, haver alguma pergunta, é só colocar aí nos comentários que eu vou responder. Eu vou fazer o meu melhor para responder. Então, bora lá. Vamos viajar para a Rússia. Vamos de volta para a Rússia. Vladimir Putin colocou um anúncio praticamente que é um chamariz para os líderes africanos. Sabe, o que o Vladimir Putin fez é aquilo que no meu tempo, e eu estou a falar do meu tempo, eu sou um pouquinho já mais velho, mas não tão mais velho. Eu não sou mais velho, meu tempo, eu não estou a falar de tempos de João Lourenço Dinossauro, não é isso, nem dos Bentos Cangambas, nem dos Bentos, não, esses são dinossauros, esses não têm tempo, esses para eles é centenários, esse tempo deles já devia ter passado, mas continuam aqui na Terra. No meu tempo, quando eu andei naquela da introdução do namorisco, essa coisa toda, falava-se de fazer os baixos. Fazer os baixos. Um amigo teu vai ter com uma menina e pronto, vai lá, vai falar bem de ti, na menina, essa coisa toda, para encantá-la, essa coisa toda, para facilitar, amortecer o terreno para quando você for lá ela não te dar uma tampa na cara, um não bem grande, depois tens que sair daí com o coração todo magoado. Naquela altura, no meu tempo, que batia era Chitãozinho, Chororó, Roberta Miranda, Roberto Carlos, Zezé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo, era esse pessoal todo, aquele tempo. Nós naquele tempo namorávamos. Isso que vocês fazem agora, eu não sei se isso que vocês fazem agora é o quê, mas nós naquele tempo namorávamos. Mas mesmo assim, as nossas mães, os nossos avós já nos falavam mal da nossa forma de namorar porque se encostávamos muito nas paredes. Agora então, se eles vissem, Jesus Cristo, coloca isso de lado. Então, Vladimir Putin fez algo como no meu tempo de namorisco acontecia, fazer os baixos. Vladimir Putin colocou um comunicado que é um chamarisco para os líderes africanos, que é praticamente fazer os baixos para os líderes africanos. Na sua reunião de segurança que ele teve recentemente, esta semana, ele disse para o seu apachalão militar que qualquer país do mundo que quiser guardar os seus interesses, que quiser reaver os seus interesses nacionais contra a exploração ocidental, pode contar com a Rússia militarmente ou tecnologicamente, que a Rússia vai vir ajudar. Praticamente o Vladimir Putin está a dizer assim, em outras palavras, vamos, por exemplo, pegar um presidente da escravatura qualquer, o presidente da Nigéria, praticamente. O que o Vladimir Putin está a dizer para o presidente da Nigéria é o seguinte: se você não for um escravo do Ocidente e você quiser mesmo ter de volta o teu país, os interesses, a tua riqueza, se quiseres ter de volta para que o Ocidente para de vos explorar, podes contar com a nossa ajuda militarmente, que nós vamos vir te proteger. É isso que Vladimir Putin disse. Alguém que vai beneficiar muito disso é o meu ditador favorito, Paul Kagame. Mas Paul Kagame só é ditador sabe, é aquilo que os Estados Unidos têm, esse clichê. É isso que se chama. É um clichê tão grande dos Estados Unidos. Porque quando qualquer presidente do mundo não dá algo que os Estados Unidos querem, os Estados Unidos chamam ele de ditador. Qualquer. Mas todo presidente do mundo pode ser o pior ditador do mundo, desde que dê tudo o que os Estados Unidos querem. Esse presidente é bom presidente. O exemplo prático é isso. Paul Kagame, nacionalista, o Ruanda é um dos melhores países de África, é chamado ditador. João Lourenço, grande desgraçado. Angola é um dos países mais pobres que existe no mundo, mas não é chamado ditador. Mas João Lourenço é mesmo ditador. Vocês sabem disso, eu sei disso, todo mundo sabe disso, os Estados Unidos sabem disso. João Lourenço é ditador, mas não lhe chamam ditador nos Estados Unidos. Já Paul Kagame, como não quer entregar a riqueza ruandesa nas mãos dos Estados Unidos, não quer que os Estados Unidos explore Ruanda, então os Estados Unidos lhe chamam ditador. Então existe esse clichê. Então o que a Rússia está a dizer é o seguinte: qualquer país africano que queira lutar contra o Ocidente, queira lutar contra os Estados Unidos, queira lutar contra a Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, nomeie. A Rússia vai estar lá militarmente para proteger e para ajudar.
Eu acho que isso é um chamarisco interessante. Na pior das coisas, ele está também a chamar a juventude africana, a dizer assim, olha, vocês sabem que vocês têm presidentes fantoches, vocês podem se rebelar contra esses presidentes fantoches, que nós, russos, vamos entrar para proteger a nova liderança, porque nós, os jovens africanos, nós sabemos que os nossos presidentes africanos são fantoches. João Lourenço é fantoche. Esse do Congo Democrático é fantoche. Da Nigéria é fantoche. Do Mali. Nós sabemos que esses são todos fantoches do Ocidente. Esses são todos mulas do Ocidente. Estão colocados em África simplesmente para facilitar o roubo da riqueza africana para fora. E enquanto eles fazem isso, eles aproveitam enriquecer, os presidentes aproveitam enriquecer e também roubam dinheiro para fora para levar para o Ocidente. Nós sabemos disso, certo? Então, Rússia está a fazer isso, está a fazer esses chamariscos, está a fazer esses baixos para a juventude africana, dizer, olha, se vocês se levantarem contra os vossos presidentes fantoches, nós russos vamos entrar no vosso país, vamos ajudar a defender contra o Ocidente, militarmente ou tecnologicamente. Então, está aqui algo que Vladimir Putin está a fazer. Mas vamos continuar mesmo na Rússia. Sabe, isso toca a Rússia, toca Estados Unidos, vai tocar Angola. O programa hoje é muito bom mesmo, muito bom, muito interessante. Olá, boa noite, Carla Coelho Matos. Muito boa noite, é bom ver-te aí deste lado. Quem mais está aqui? Quem mais enviou um abraço grande? Quem mais está aqui? A Márcia Nassoma. Olá, rainha Márcia. Boa noite para ti. Um abraço muito grande. Muito bom ver-te aqui deste lado. Muito obrigado por estares a nos acompanhar a esta altura. Como sempre, por favor, partilhe live. Envie lá para todos os grupos na qual estás presente, todos os grupos do WhatsApp, todos os grupos do Facebook. Marca aquelas pessoas que ainda não nos encontraram. Boa noite a vocês todos. O Feliciano Mavungo aí em Cabinda. Olá, boa noite, mano Feliciano. Seja bem-vindo. Então, bora lá. Vamos lá começar. Nós estamos a falar de quê? A Paula Coelho também está presente. Olá, Paula Coelho, seja bem-vinda ao nosso programa, que é outra teoria, essa família que está a crescer muito e começa a tornar-se uma das famílias mais influentes de Angola. Antes de eu entrar no tópico de hoje, deixa eu fazer aqui uma reclamação. Aos nossos irmãos da TV Hora H, vocês da TV Hora H, todos vocês vão morrer no inferno, eu estou a vos falar. Vocês da TV Hora H, juro mesmo, se vocês continuarem assim, vosso lugar é no inferno com todos do MPLA. Vocês não vão ir no paraíso. Desse jeito, vocês da TV Hora H, desse jeito, vocês não vão ir no paraíso. Vocês vão ficar todos no inferno junto com todos do MPLA. É ali o que vocês... É assim, a TV Hora H pegou numa live nossa, algo que nós fizemos, na qual nós estávamos a falar sobre os estudos e probabilidades de golpes de Estado em Angola. Eles pegaram nesta live, editaram a live e fizeram como se eu dissesse que vai haver golpe de Estado em Angola e que as pessoas que vão dar eu Miala, eu Furtado, etc. Enquanto eu estava simplesmente a debater um estudo que foi feito pelo professor Raj, né, das probabilidades de golpe de Estado. E quem são as pessoas que estão favoráveis a dar golpe de Estado? São aquelas pessoas próximas do próprio presidente, porque quem está distante do presidente não consegue dar golpe de Estado, são aquelas pessoas próximas. Então, eu estava a analisar a probabilidade de cada pessoa próxima de João Lourenço que tem a capacidade de dar golpe de Estado e a probabilidade de sucesso. Mas esses irmãos da TV Hora H, Jesus Cristo, aquele é mesmo Jesus nas Arturas, vou te falar. Vocês se continuarem a fazer isso, continuarem a editar os vídeos dos outros, o vosso fogareiro no inferno é igual do tamanho de todos do MPLA. Se preparem, é melhor vocês começarem a melhorar as vossas abordagens, porque não é assim que se faz. Mas isso também não é problema, coloca de lado. Então, bora lá. A UNITA começou o processo de recolha de assinaturas dos deputados para a destituição do João Lourenço. Olha que alegria. Coisa boa, coisa excitante, boa. Chegou. É isso que nós estávamos à espera, certo? É isso que nós queríamos ver. A UNITA falou e avançou. Está mesmo a avançar. E agora está-se a criar um barulho tão grande em Angola, né, por causa desse problema. Aparecem aqui agora os tais intelectuais angolanos que dizem isso não vai ir para lado nenhum, porque a UNITA...
É um partido que não sabe o que quer, como é que quer fazer isso. Se a UNITA sabe que o Tribunal Constitucional é presidido por alguém que é protegido do próprio João Lourenço, isso não vai a lado nenhum, porque o Tribunal Supremo é protegido por alguém que é dirigido por alguém do João Lourenço, isso não vai a lado nenhum. Essa coisa toda, esses começam agora a aparecer os intelectuais angolanos, que começam agora a fazer essas análises. Uma forma de tentar drenar a motivação, drenar a energia atrás desse processo. É assim, sabe? Algo que acontece em Angola é que a camada intelectual, a maioria da camada intelectual angolana é tão analfabeta quanto os analfabetos angolanos, isso é verdade. É assim, se alguém não gostou disso que eu disse, podemos mesmo discutir até o João Lourenço ficar bonito, eu não vou mudar essa minha posição. Isso é mesmo verdade. Os intelectuais angolanos, a maioria dos intelectuais angolanos, são tão analfabetos quanto os analfabetos angolanos. E eles só se chamam intelectuais porque têm canudo, mas nada, têm certificado, diploma, compraram. Ninguém sabe se estudaram mesmo, mas como têm diploma, pronto, lhes chamam intelectuais, mas na verdade esses não são intelectuais porque não são capazes de transferir o que eles leram, o que eles aprenderam na vida cotidiana. E este é um problema muito grande do intelectual angolano. Porque o simples facto de haver pessoas que se chamam intelectuais a dizer que a UNITA sabe que mesmo que isso passar pela Assembleia, chegar no Tribunal Constitucional, vai morrer porque quem está no Tribunal Constitucional é fantoche do João Lourenço. Você está a vir a público a dizer que Angola não é uma democracia, que a jurisprudência angolana não é independente. É isso que estás a fazer. Estás a vir mesmo a público dizer que aqui em Angola é ditadura. Não importa o que a Assembleia Nacional de Angola faça, que o João Lourenço é que manda absolutamente tudo. E isso é um perigo para a própria imagem do João Lourenço, o reformador, que quer se apresentar como o democrata. E os Estados Unidos têm um pavor muito grande, entre aspas, coloquem aspas nisso, tem um pavor muito grande em ser associados com ditadores abertos. Sim, nós sabemos que quando eles têm interesses, eles não têm problemas de estar na cama com o ditador. Exemplo prático é o João Lourenço. Mas enquanto fica-se a discutir se o João Lourenço é mesmo ditador ou não, enquanto dá-se aquela margem cinzenta, eles fingem que não sabem, então os Estados Unidos está confortável estar ao pé do João Lourenço. Agora, quando os intelectuais do MPLA vêm a público dizer que sim, aqui é mesmo uma ditadura, isso é um problema de imagem para o próprio presidente que vocês querem tentar defender. Mas é mesmo aqui onde começa o problema. Meus irmãos, é assim. Digamos, assim, 86 deputados subscreveram a petição de assinaturas e vai avançar para o Tribunal, vai avançar para a Assembleia Nacional, perdão. E 4 desses deputados, dos 90 da UNITA, 4 desses deputados não votaram porque 3 encontravam-se, diz o comunicado da UNITA, encontravam-se em trabalho, fora de Angola em trabalho, e um encontrava-se doente, me parece. Mas a maioria, mais de 1/3 de deputados assinou e vai avançar mesmo para o colo da Presidente da Assembleia Nacional, que terá que marcar uma reunião extraordinária para apontar uma comissão de investigação sobre essa situação, para favorecer, para a UNITA poder apresentar as provas dos crimes que João Lourenço cometeu. É preciso vocês verem a reação do MPLA. A reação do MPLA fala mais alto do que qualquer coisa que nós estamos a ver acontecer nos nossos olhos. Qualquer coisa. Não importa o que nós estamos a ver acontecer em Angola. Mas a forma como o MPLA está a reagir, cada etapa deste processo. Agora estão a lançar essa campanha. Aí no MPLA estão a lançar essa campanha. Eu sou do MPLA, eu sou deputado do MPLA e o João Lourenço é meu presidente. Ou eu sou deputado do MPLA e eu apoio o João Lourenço a 100%. Qualquer coisa do gênero. É assim. Se é que há essa garantia que o Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo não vai se meter ou não vai permitir que o João Lourenço seja destituído, por que estão a fazer essa campanha de apoio ao João Lourenço? Não há necessidade. As duas coisas não fazem sentido. Se essa garantia que está tudo bem, não importa o que a UNITA faz, não importa o que ninguém faça, aqui o nosso menino bonito ninguém vai tirar. Então quer dizer que não precisa fazer essa campanha de apoio, certo? Está tudo seguro.
Mas não, a reação do MPLA é exatamente isso, que faz com que as pessoas se perguntem se é que não há mesmo um gato escondido dentro deste problema. Nós, os seres humanos, apontem isso que eu estou a dizer para vocês, nós, os seres humanos, não somos muito bons em inventar coisas novas. Apontem isso. Isso são minhas palavras. Apontem isso. E quando vocês quiserem repetir, podem repetir. Nós, os seres humanos, no geral, não somos muito bons em inventar coisas novas. Nós pegamos naquilo que já está inventado e mudamos algumas coisas e apresentamos ela como nova. Mas, na verdade, a essência básica continua a ser algo que já vimos acontecer ou que já foi feito no passado. E isso que eu disse aqui agora é muito importante para você entender o que está a vir aqui adiante. A destituição de João Lourenço. Eu disse para vocês, para não subestimarem a importância dos Estados Unidos na vida de Angola, na vida política de Angola. Eu disse para vocês que quem controla a soberania dos Estados Unidos, quem controla a soberania de Angola, perdão, é os Estados Unidos. É melhor vocês aceitarem isso. Quer vocês queiram, quer não. É melhor colocarem isso na vossa cabeça. Se não está a entrar com chave, pega martelo e pega prego e martelo para cima. Quem controla a soberania de Angola, quem decide quem pode ser presidente de Angola ou não, é os Estados Unidos. É preciso vocês colocarem isso nas vossas cabeças. Por isso, quando vocês quiserem fazer as vossas coisas, nunca se esqueçam de levar a consideração a opinião dos Estados Unidos, a posição dos Estados Unidos, o que é que os Estados Unidos vê, como ele vê, o que é que estão a fazer, o que é que estão a pensar. É muito importante que vocês façam isso. Então, vamos lá. A importância dos Estados Unidos na vida de Angola. A destituição de João Lourenço é bem provável, sim senhora, que está a passar agora pelas mãos dos Estados Unidos. Como aconteceu no passado? Adalberto Costa Júnior foi para os Estados Unidos, visitou os Estados Unidos e ele lá encontrou-se com deputados, congressistas, senadores e Departamento de Estado. Se você quiser entender os Estados Unidos, é assim. A política externa dos Estados Unidos, há uma diferença entre republicanos e democratas. Os republicanos são os homens do tiro, eles são mais rápidos a dar tiro. Os republicanos, eles enviam bomba para tudo quanto é canto e depois é que chega a diplomacia. Já os democratas fingem que são mais pacíficos, mas na verdade com a mesma violência. Só que os democratas levam primeiro a CIA para ir destabilizar um lugar e depois perguntam e depois avisam o Departamento de Estado a dizer, olha, aqui o terreno está fofo, podemos avançar ou não. E o Departamento de Estado então dá o sinal para a CIA a dizer, olha, avancem, destabilizem aquele país que nós estamos convosco. E se isso não der certo, se a diplomacia falhar, só em último recurso, é que os democratas usam a violência, usam o exército. Mas os republicanos primeiro usam o exército, primeiro usam o tiro, a pistola, matam primeiro, depois é que a diplomacia vem. Com os democratas é diferente. Primeiro vai a diplomacia, se a diplomacia falhar, então deixam cair o martelo, certo? E é aqui que eu preciso que vocês entendam isso. Depois da guerra do Iraque, depois da guerra da Líbia, depois da guerra da Síria, os Estados Unidos foi acusado de ser este país que estava a levar esse processo de regime change, né? A mudança de regime. O presidente que eles não gostam, eles vão para lá, fazem guerra, tiram aquele presidente, destroem o país, tiram aquele presidente. Aconteceu com Gaddafi, aconteceu com Saddam Hussein. Aí na Síria tentaram com Bashar al-Assad, mas a Rússia chegou e impediu que Bashar al-Assad perdesse o poder. O Bashar continua como presidente aí da Síria, mesmo os Estados Unidos terem atacado essa cena toda, certo? Então, por causa dessas guerras que os Estados Unidos foi levando ao mesmo tempo, o mundo, a China e a Rússia começaram a aproveitar-se dessa posição deles, de fazerem guerras para mudar regimes, ou mudar regimes que eles não gostam, ou presidentes que não apoiam, que eles não querem, certo? Tentaram também no Ruanda, mas não deu certo. Então, depois disso, a opinião do mundo começou a mudar em relação aos Estados Unidos. Então, o que foi que os Estados Unidos fez? Pensou, peraí, se calhar seria melhor nós fazermos isso de uma forma mais pacífica. E é aqui que a situação da Ucrânia começou
A Ucrânia, o que aconteceu na Ucrânia, quando deram corrida neste presidente pró-russo em 2014 na Ucrânia para que Zelensky chegasse e se tornasse presidente, foi uma tentativa dos Estados Unidos fazer a mudança de regime sem violência. Foi uma tentativa de fazer o people uprising, fazer com que a população se levantasse e a população corre com aquele presidente. Mas, na verdade, tudo isso estava bem planeado, bem planejado pelo próprio Estados Unidos. É aqui onde a Victoria Nuland é apontada como sendo a pessoa que já havia indicado Zelensky para ser o próximo presidente assim que o presidente pró-russo da Ucrânia fosse corrido. É aqui onde muitas pessoas dizem que os atiradores da CIA, ali no centro onde havia a manifestação, os atiradores da CIA estavam lá a disparar contra a população, os snipers, né? Os snipers atiradores a disparar contra a população para criar mais ódio dentro da população ao ver os seus irmãos caídos, mortos sem fazer nada, para poderem ir mesmo correr contra o presidente. É assim, se você quiser acreditar nessa história, o problema é teu. Se não quiser acreditar, o problema é teu. Mas há aqui pessoas que apontam que essa foi a forma como a CIA tentou fazer, ou como fez para que houvesse essa uprising contra o presidente que foi corrido na Ucrânia e, eventualmente, a Assembleia, né, a Assembleia votou para o impeachment dele, ele correu e Zelensky entrou em eleições. A Ucrânia foi uma tentativa. Prestem bem atenção. Nós temos aqui exemplos do Iraque, Síria, Líbia, onde a intervenção militar foi a primeira coisa que viram. E aqui a Ucrânia, uma forma de tentar mudar, os Estados Unidos tentar adaptar a fazer o regime change sem muita violência. E a Ucrânia foi a primeira tentativa que eles fizeram. Deu certo, entre aspas. Deu certo. Pronto, deu certo. Conseguiram correr com o presidente, colocaram lá o presidente deles, que é o Zelensky, mas deu certo. É agora mesmo que o Zelensky também acusa Moçambique, isso é fora do tema um pouquinho, a Ucrânia acusa Moçambique de estar com o rabo amarrado pela Rússia, por isso é que toma essa posição equidistante na guerra da Ucrânia, agora depois da Ucrânia ter acusado. Lembrem-se vocês que a Ucrânia é um projeto dos Estados Unidos. Agora, o Zelensky é um projeto dos Estados Unidos. Agora que a Ucrânia acusou Moçambique de estar equidistante, hoje mesmo, Moçambique lançou, o NUNC lançou um comunicado a dizer que as tropas americanas são bem-vindas em Moçambique para vir ajudar a lutar contra o terrorismo dentro de Moçambique, principalmente aí na área de Delgado, né? De Cabo Delgado. Então vocês começam a ver como é que a política externa influencia o país, certo? Mas isso foi só para chamar aqui a atenção. Coloca isso de lado só um instante. Bora lá para a Ucrânia. A Ucrânia foi a primeira tentativa de darem os Estados Unidos fazer o regime change, fazer a mudança de regime sem muita violência. Deu certo. E eles tomaram gosto para isso. Aqui é que eu preciso que vocês comecem a me acompanhar. E tudo que eu disser, coloquem em paralelo com o que está a acontecer em Angola. Vocês vão ver que há aqui uma semelhança quase estrondosa de tudo que nós estamos a ver acontecer em nossos olhos. E por quê? É uma pena que os nossos intelectuais sejam tão analfabetos quanto os analfabetos, eles não conseguem fazer essa ligação do que nós estamos a ver. Lembrem-se vocês que nós, seres humanos, não somos muito bons de fabricar coisas novas, a inventar coisas novas. Nós utilizamos a história, o que já foi feito, mudamos um pouquinho e apresentamos como novo. Tem aqui um país na qual eu quero vos levar, onde os Estados Unidos mudou o regime sem dar um único tiro. E é isso que tu ouves dizer. Adalberto Costa Júnior foi nos Estados Unidos, visitou o Departamento de Estado e voltou, esse problema da destituição ganhou fôlego. Se calhar há gato aqui nessa cartola, ou coelho nessa cartola. Vamos acompanhar. Eu quero vos levar, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a vocês que só se juntaram a nós agora, por favor.
podem assistir a live desde o princípio, sejam todos bem-vindos. Somos agora que 728 pessoas aqui agora. Por favor, partilhem a live o máximo que puder. Quanto melhor, quanto mais partilharem, melhor. Eu estou a pedir, por favor, partilhem a live, enviem para tudo quanto é canto dos vossos grupos do WhatsApp, do Facebook, para os vossos Twitters, para os vossos... Enviem para os vossos Instagrams, eu sei lá como é que se chama essas brincadeiras, Instagram, Twitter, WhatsApp, o que é que tem mais aí? E tudo que vocês conhecem, eu também sou de uma geração um pouquinho mais antiga, não conheço tudo. Tudo que vocês conhecem que é social media, faz favor, enviem para avisar que nós estamos aqui live. Então vamos lá continuar. Eu quero vos levar num país que era praticamente parte da Índia, há coisa de 77 anos, 70 anos atrás. Saiu da Índia. Aquilo que aconteceu com a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia era parte da Rússia, a União Soviética caiu, saiu. É mais ou menos isso. Esse país chama-se Paquistão. Eu quero vos levar para o Paquistão para nós ir analisarmos o que aconteceu em Paquistão. E vocês vão ver uma semelhança assustadora com o que potencialmente está a acontecer em Angola. Eu disse para vocês que a Victoria Nuland havia escrito aquele cable que ela enviou para o Departamento de Estado para reavaliar a posição dos Estados Unidos em apoiar líderes não populares, em apoiar líderes sem muita popularidade, ou líderes na qual a maioria da população está descontente, que esses líderes acabam se tornando problemas, acabam se tornando motivos de instabilidade no próprio país. Vamos para o Paquistão. A história mais recente do Paquistão. O Imran Khan foi o ex-primeiro-ministro de Paquistão, que agora está preso, que está a enfrentar uma barragem de processos contra corrupção, violação da Constituição, embezzlement, essa coisa toda, peculato, essa coisa toda. Está a enfrentar tudo isso. Foi condenado. Ele está a fazer o apelo, mas o tribunal já disse, não vamos prestar atenção no que disseste, você vai cumprir prisão. Ao fazer isso, vão tirá-lo completamente da carreira política, porque ele queria voltar e recandidatar-se de novo depois de cumprir a sua pena. Olhem que Imran Khan é, na verdade, um dos homens mais populares que o Paquistão tem. Ele foi esse desportista que se tornou primeiro-ministro, certo? Está aqui algo que eu preciso que vocês acompanhem, essa árvore genealógica dos acontecimentos até a queda de Imran Khan. Depois de 23 anos, quando Imran Khan se tornou primeiro-ministro do Paquistão, ele decidiu ir visitar a Rússia. Havia 23 anos que nenhum primeiro-ministro do Paquistão visitava a Rússia. Imran Khan decidiu ir visitar a Rússia. Coincidentemente, ele foi visitar a Rússia no dia 23 de fevereiro. Comecem a apontar isso. É importante, ok? Pegam mesmo lapiseira e papel, apontem. Se vocês não quiserem, podem rever esta live. No dia 23 de fevereiro, ele foi e visitou a Rússia. Foi recebido no aeroporto. Aí no aeroporto onde ele foi recebido, as câmaras estavam lá. O microfone das câmaras de uma imprensa qualquer gravou ele a dizer que é um tempo de tanta excitação estar aqui com vocês, russos, não sei o quê. Ele estava a fazer isso, ele estava simplesmente a falar da alegria que ele sentia de estar na Rússia depois desse período de jejum de 23 anos que nenhum primeiro-ministro, né? E ele dizia que a Rússia era uma inspiração, é isso que ele estava tentando dizer, a Rússia é uma inspiração para o mundo, que nós temos muito para cooperar, tal. Coisa que os políticos fazem. A Câmara captou tudo isso. No áudio, a Câmara captou tudo isso. No dia 24 de fevereiro de 2022, o que foi que aconteceu? No dia 20, se vocês andam a me seguir, se vocês andam a me prestar atenção, se vocês andam mesmo aqui a estudar as lições que saem daqui desta página, a outra teoria. O que foi que aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022? A Rússia invadiu a Ucrânia. E o Imran Khan estava lá na Rússia para se encontrar com Vladimir Putin. No mesmo dia que Vladimir Putin manda as suas tropas invadir a Ucrânia, entrar para o território ucraniano e começar a guerra, Imran Khan estava lá na Rússia.
E quando ele saiu, não, enquanto ele estava lá, a imprensa ocidental foi lhe pedir uma entrevista, lhe dizer o que acha sobre esse movimento que Vladimir Putin fez. Ele disse que nós, Paquistão, somos neutros nessa situação. É tudo que ele disse. Somos neutros nesta situação. Nem a favor, nem contra. Não queremos saber. A guerra da Rússia com a Ucrânia, vocês que se matem, problema é vosso. Mas como a guerra é dos Estados Unidos e da NATO, isso caiu mal nos Estados Unidos. Imran Khan saiu da Rússia de volta para o Paquistão. Há um documento que foi vazado pelo próprio exército paquistanês, na qual indivíduos do exército paquistanês reuniram com pessoas do Departamento de Estado americano no dia 7 de março de 2022, na qual o Departamento de Estado americano disse para esses indivíduos do exército: escutem, é assim, se o Imran Khan continuar no poder, o Paquistão vai sofrer muita retaliação econômica, vai estar isolada, vai sofrer muita coisa. Então, o melhor é que ele saia do poder. É isso que o departamento... Tem um documento colocado na qual, se você estiver no Paquistão, você tentar ir agora acessar esse site, se vocês procurarem o site, eu depois coloco aqui o nome deles. Então, o Departamento de Estado americano reuniu com altas patentes do exército paquistanês a dizer que a melhor coisa que o Paquistão tem a fazer é se livrar deste primeiro-ministro, Imran Khan, certo? Isso foi no dia 7. No dia 7 de março de 2022. 3 semanas depois, Imran Khan foi destituído por um voto de desconfiança no parlamento paquistanês. 3 semanas depois. Então eu vou dizer, vocês estão a seguir. Os Estados Unidos está a tentar uma nova forma de mudança de regime sem usar violência. Começou com a Rússia, começou na Ucrânia, deu um pouco de merda porque Vladimir Putin também não é cão burro, não é cão de sala, mas o que eles fizeram com a Ucrânia, fizeram agora no Paquistão e que acabou retirando Imran Khan do poder através da Assembleia. No Paquistão, a instituição mais poderosa do Paquistão é o exército militar. O exército é a instituição mais poderosa. Não são os tribunais, não é a presidência, não são os partidos políticos. O exército, quem quiser ser primeiro-ministro do Paquistão, o exército, as altas patentes do exército têm que gostar de ti. Se não gostar de ti, você não vai ser presidente. E se você chegar, não vai ser primeiro-ministro. Se você chegar primeiro-ministro, eles vão te tirar. Assim como fizeram com Imran Khan. Prestem bem atenção. Onde é que estava a posição do Paquistão na guerra contra a Ucrânia? Neutros. Eles absteram-se em votar, mesmo na resolução das Nações Unidas. Quem fez algo assim também foi Angola. Angola tentou mostrar neutralidade à primeira, depois juntou-se aos Estados Unidos, lhes ameaçaram na Rússia, mostrou neutralidade de novo. Os Estados Unidos não gostam de quem fica neutro nas situações de interesse deles. Ou você está com os Estados Unidos ou você não está. E João Lourenço, depois do Lavrov lhe visitar, lhe ameaçar, quando ele veio nos dizer que está equidistante, ele mostrou esta neutralidade, a mesma que Imran Khan havia dito para o mundo e através dos seus votos na resolução das Nações Unidas, que absteram-se de voto, são neutros, não queremos nos envolver nesse problema. E os Estados Unidos fez de tudo para retirar este indivíduo do poder, utilizando a Assembleia Nacional de Paquistão, que através de um voto de não confiança, um voto de desconfiança, Imran Khan foi destituído. Problema: corrupção. Paquistão, no nível de transparência, o nível de transparência da corrupção no mundo, Paquistão é o centésimo quadragésimo país do mundo, é 140 posição de ser corrupto. Quer dizer, Paquistão é menos corrupto que Angola. Angola, na transparência, está no 173
posições de ser corrupto. Quer dizer que Angola é mais corrupta que Paquistão, mas mesmo assim Paquistão é altamente corrupto. Por causa mesmo dos militares, por causa mesmo do exército. O exército vê tanto dinheiro, rouba tanto dinheiro, os generais roubam tanto dinheiro, que corrupção nunca foi motivo para prender ninguém em Paquistão. Mas agora tornou-se motivo para prender Imran Khan simplesmente porque ele não se alinhava ou não queria se alinhar à política de Washington, à política da Casa Branca, à política da NATO e à política do mundo ocidental, na guerra que eles começaram contra a Rússia. Quem cai nessa mesma rede é João Lourenço. E João Lourenço está agora a enfrentar o mesmo problema que o ex-primeiro-ministro enfrentou, que é a destituição. Não pensem vocês que o MPLA é assim tão poderoso. Os mais poderosos de Angola são os militares de Angola. São esses que mantêm o MPLA no poder. Que, assim como o Paquistão, os mais poderosos do Paquistão são os militares. Em Angola, os mais poderosos são os militares. Como eu falei aqui para vocês, na probabilidade de golpe de Estado. Naqueles todos os indivíduos que podem dar um golpe de Estado em Angola, são todos eles militares em Angola. Quer dizer que quem mantém o MPLA no poder não é o MPLA, não é Laurinda Cardoso, não é o Joel. São os militares angolanos. Assim como o Paquistão, os militares angolanos também são altamente corruptos. Estão todos eles presos nesse mundo de corrupção, de roubo do erário público, de desvio de dinheiro, etc, etc. Neste documento que o exército de Paquistão colocou para fora, diz que uma das coisas que o Departamento de Estado disse nesses oficiais superiores de Paquistão para avançar enquanto instituição de Imran Khan foi o facto de dizer, escuta, se, está mesmo lá escrito, se Imran Khan sair do poder, então todos os problemas de corrupção daqui de Paquistão com os líderes oficiais serão esquecidos em Washington. Mas se isso não acontecer, Paquistão vai sofrer sanções, vai estar isolada no mundo. E é disso que eu vos falei da outra vez, quando eu disse para vocês que os Estados Unidos têm possibilidade, sim senhora, de forçar os deputados do MPLA a votarem para destituir João Lourenço através dessa chantagem econômica. Porque nós sabemos que os deputados do MPLA são eles gatunos, são envolvidos em roubo, estão envolvidos em corrupção, pior, utilizam o dólar. Os Estados Unidos têm uma lei federal que diz que qualquer pessoa que utiliza o dólar para uma transação ilegal, os Estados Unidos têm todo o direito de vir atrás deste indivíduo, resgatar este indivíduo para ir sofrer consequências na terra-mãe. Nos Estados Unidos é isso que está a acontecer com o Chang de Moçambique, que eles tiraram da África do Sul para os Estados Unidos. É isso que está a acontecer com o El Chapo, que saiu da máfia das vendas da droga para ir ter problemas na justiça nos Estados Unidos por causa do dólar. Então, os deputados do MPLA, os generais do MPLA, estão todos eles dentro deste mesmo grupo. É assim, havia notícia há tempos que dizia que o Miala estava a comprar casas nos Estados Unidos para os seus familiares, utilizando dólar. Há notícias que o Furtado tem empresas em Cabo Verde utilizando dólares. Quer dizer que todos esses indivíduos estão amarrados na mão dos Estados Unidos. Queira o Departamento de Estado americano venha para esses indivíduos e dizer está na hora de cortarem o umbigo do João Lourenço, o cordão umbilical do João Lourenço. Assim como aconteceu nessa experiência que os Estados Unidos têm agora vindo a desenvolver, está a desenvolver, de mudar o regime de países, de presidentes que eles não gostam, sem utilizar violência, o João Lourenço cai nessa malha da experiência. Ele tem absolutamente tudo para que os Estados Unidos lhe abandonem. Absolutamente tudo. Ele é impopular, ele é causador de instabilidade, ele está envolvido no roubo do erário público, ele viola a Constituição, assume-se ditador. Os seus generais e deputados são todos eles envolvidos nos mesmos crimes financeiros. Os Estados Unidos reavalia a posição dos Estados Unidos em apoiar líderes ou presidentes impopulares por se tornarem motivos de instabilidade. A destituição de João Lourenço pode ser, sim senhora, algo
que o MPLA começou, que a UNITA começou com o MPLA e com o apadrinhamento do próprio Estados Unidos. Isso para retirar João Lourenço do poder. O que os Estados Unidos não deve querer fazer é espantar a caça muito rápido. Porque o João Lourenço sabe que ele está na mão dos Estados Unidos, mas sabe que se ele perceber que os Estados Unidos está lá a deixar cair batata quente de verdade, ele pode aumentar mais a ditadura, ele pode fechar Angola ainda mais, tornar Angola completamente militarizada e fechar os Estados Unidos completo para fora. Isso é algo que os Estados Unidos não quer arriscar, porque assim como em Paquistão, aonde os mais importantes são os militares, em Angola os mais importantes também são os militares. Não é à toa que 4 dias antes das eleições de Angola, no dia 24 de agosto de 2022, a CIA escreveu também um leak, também escreveu um documento que enviou para o Departamento de Estado a dizer que é melhor apoiar o João Lourenço no poder porque os militares ainda estão do lado do MPLA e que havia o risco deles fazerem alguma coisa contra Adalberto Costa Júnior, o que iria mergulhar Angola numa instabilidade e que potencialmente facilitaria a Rússia a entrar para Angola outra vez, porque o apachalão militar de Angola é tudo ideologia soviética. Está aqui o problema que João Lourenço está a enfrentar atualmente. Agora, você é livre se quiser aceitar isso ou não. Tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, tudo isso que eu mostrei para vocês, o que os Estados Unidos têm vindo a aperfeiçoar esta nova técnica de fazer mudança de regimes sem tentar usar violência por causa das guerras passadas. Mas vocês não podem conseguir negar, ou vocês não vão conseguir negar, que existe aqui uma similaridade ridícula sobre o que aconteceu no Paquistão e o que está a acontecer em Angola. Olha que mesmo as pessoas que dizem que este processo de destituição não vai para lado algum, antes do Irã Khan ser destituído, ele também conseguiu travar um processo de destituição meses antes do processo que acabou lhe destituindo em abril. Então, o João Lourenço continua a violar as leis. Não é à toa que ele agora está a tentar endireitar tudo, está a tentar tirar suas filhas dos negócios com o Estado angolano, está a tentar tirar os grupos Carrinhos e as Mitreles e os Jomatapalos. Ele está a tentar resolver os problemas todos. Mas é preciso vocês prestarem atenção. Sabe? O que é assim, a Presidente da Assembleia Nacional de Angola diz que quando os deputados voltarem, nós temos que ser mais democratas e levarmos um ambiente de união e de reconciliação. Meus irmãos, para ser democrata é preciso seguir a lei. Será isso um sinal que ela está a dar que têm que seguir a lei e esse processo de destituição não vai parar? É preciso que vocês comecem a pensar fora da caixa e não aceitar a narrativa toda que sai da mídia angolana. É assim, nós temos que somos agora 1000 pessoas nessa live. Vai lá, partilhem a live. Isso é assunto bom e vocês estão a gostar do que estão aqui a ouvir. Então partilhem a live. Vamos lá chegar às 1000 partilhas ou mais, muito mais do que isso. Então bora lá. Então vocês começam a ver o que está acontecendo dentro de Angola. Por isso que eu estou a dizer para vocês que para entender Angola é preciso sair de Angola. Porque se você tiver mergulhado nesses analistas angolanos, esses que não conseguem trazer absolutamente nada de novo, você não vai entender o que está a passar-se em Angola. Por isso é que vocês veem que nas televisões públicas de Angola até conseguem falar sobre Rei Helder, sobre Bento Kangamba, roubou carro, não roubou carro. Quer dizer, vocês conseguem ouvir isso. Mas na verdade mesmo é que o que nós estamos a ver acontecer em Angola, meus irmãos, é exatamente o que aconteceu em Paquistão. E claro, o Departamento de Estado americano nunca vai vir a público dizer que sim senhora, nós tiramos o ex-primeiro-ministro do poder. Claro que não. Mas todas as evidências circunstanciais apontam exatamente para isso. Os Estados Unidos estão a desenvolver uma nova forma de fazer mudança de regimes de presidentes que eles olham e acham conflituosos, utilizando os processos à legislatura desses próprios países. Foi assim que correram com o presidente pró-russo na Ucrânia através da Assembleia Nacional. Correram com o ex-primeiro-ministro do Paquistão através da Assembleia Nacional. Nós, em Angola, também estamos a ir correr com o nosso presidente da República através da Assembleia Nacional.
neste país onde eu estou a vos dizer que quem controla a soberania deste país é o próprio Estados Unidos. Vocês não precisam aceitar nada, nem acreditar nada do que eu disse para vocês. Mas façam-me um único favor. Vão investigar. E depois de investigar, voltem aqui. E digam-me vocês se ouviram alguma palavra na qual vocês não conseguiram encontrar a linha de pensamento. Eu estou a vos dizer, a reação do MPLA contra essa destituição fala mais alto do que o próprio processo. E para aqueles intelectuais do MPLA que estão a tentar vos vender que isso não vai dar a lado algum, é bem possível. Mas quem de vocês esteve sentado com Adalberto Costa Júnior na reunião do departamento que ele teve no Departamento de Estado americano? Quem de vocês esteve lá? Quem de vocês esteve lá com Adalberto Costa Júnior e que pode vir me dizer que não, os Estados Unidos não falou no Adalberto Costa Júnior que sim, está na hora de tirar João Lourenço do poder? Quem de vocês? O que aconteceu quando Adalberto Costa Júnior voltou dos Estados Unidos, veio e disse, eu trago-vos uma mensagem de esperança. Quem de vocês é que vai conseguir dizer que isso não pode acontecer? Que o João Lourenço não pode ser destituído e que os Estados Unidos não vai retirar a confiança que ele tem contra o João Lourenço? Se ele aguardar, se os Estados Unidos chantagear esses militares que estão à volta de João Lourenço, assim como o Furtado, facilmente chantageado, assim como o Miala, facilmente chantageado, Peter Grosz, facilmente chantageado, todos o Borges da eletricidade, facilmente chantageado. Eu não vou falar do Estado-Maior-General, porque eu não conheço esse senhor, eu sei que ele é da aviação, também o nome dele não vem muito, mas pronto, eu não sei. Mas se é do MPLA, certamente é Gatuna, de alguma forma, certo? Todos esses indivíduos são facilmente chantageados. São esses indivíduos que, para poderem defender os seus próprios valores, se vocês chegarem nesses indivíduos e disserem assim, as vossas casas em Portugal será tudo confiscado, o vosso dinheiro tudo confiscado, as vossas famílias, todos os dinheiros, vocês vão se tornar pobres do dia para a noite, porque nós sabemos onde vocês esconderam o vosso dinheiro e como vocês roubaram de Angola. Se não quiser que isso aconteça, tirem o João Lourenço dali. Quem de vocês diz que isso não pode acontecer no MPLA? Porque é assim que se lida com criminosos. É preciso retirar algo que eles mais valorizam. E os Estados Unidos têm na mão tudo que a liderança do MPLA mais valoriza. O dinheiro roubado de Angola. E isso é uma arma muito poderosa. E através disso, conseguiriam, sim senhora, retirar o João Lourenço do poder e destituir o João Lourenço. Porque até esse tal Joel, que aparece na mídia todos os dias a roubar dinheiro, a fazer negócio contra si mesmo, certamente também estaria encurralado nas mãos dos Estados Unidos. A Laurinda Cardoso, então, essa não se fala. Com aquele marido dela aí dos negócios com os terroristas, essa não se fala. Essa tá mesmo já bem encurralada. Então, o que eu estou a dizer para vocês é que se os Estados Unidos quiser mesmo retirar João Lourenço do poder, essa destituição pode ser exatamente isso que nós vimos acontecer no Paquistão em 2022. É a nova forma dos Estados Unidos mudar os regimes sem violência, utilizando a legislação, o legislador e a Assembleia Nacional de cada país que eles querem se livrar dos líderes sem mergulhar o país em violência. Imran Khan saiu, os seus apoiantes fizeram manifestação, tudo acabou, tudo ficou bem. O que foi que aconteceu? O novo primeiro-ministro que entrou no voto já disse que eu sou contra a Rússia, ao ponto que está até a vender armamentos para a Ucrânia, para fazer guerra. Coisa que Imran Khan disse que era neutro, não queria se meter ali. João Lourenço também é neutro. Mas depois de Imran Khan sair, os militares paquistaneses todos, o novo primeiro-ministro, é tudo contra a Rússia, contra essa guerra que a Rússia está a fazer contra a Ucrânia, ao ponto que o próprio Paquistão está a oferecer, está a vender armas na Ucrânia para continuar esta guerra. Quer dizer que o menino tornou-se mesmo pró-Ocidente. Prestem bem atenção no que está a acontecer em Angola, mas é preciso olhar para o mundo. Vamos buscar exemplos de coisas que já aconteceram no mundo para acompanharem o que nós estamos a ver no nosso país. Muitas vezes estar tão próximo da fotografia não nos permite ver a foto inteira.